Olha, nós voltamos a falar sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a servidores ligados ao programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Segundo o governo de Donald Trump, o programa explorava os médicos cubanos e privava a população da ilha de cuidados essenciais. Integrantes do programa e o governo de Cuba negam as acusações. A contratação de médicos cubanos pelo governo brasileiro foi entre 2013 e 2018. E o CNN Arena quer saber, o Brasil errou ou acertou ao trazer profissionais de saúde cubanos? Para esse debate, convidamos o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Carlos Zaratini. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Meu muito boa noite. Vou começar com o deputado Carlos Zaratini. Deputado, o Brasil errou ou acertou ao trazer profissionais de saúde de Cuba? Obrigado pela presença. Muito obrigado aí pelo convite, queria cumprimentar o Queiroga, cumprimentar todos que estão nos ouvindo. Olha, é evidente que foi um programa de acerto, um programa que levou médicos para quase todo o território nacional, né? Nós tivemos aí lugares que nunca tinha tido um médico, passaram a ser atendidos por um médico, né? E esse programa, sem dúvida nenhuma, teve um sucesso, foi aprovado pela população, né, e conseguiu levar as condições de saúde para milhões de brasileiros, né? Desde aquela época, nós tivemos já mais de 66 milhões de pessoas atendidas pelo Mais Médicos. Então, é um sucesso muito grande. Naquele momento, lá em 2013, né, quando se tentou, iniciou o programa, o objetivo, obviamente, era contratar médicos brasileiros, mas não foram preenchidas todas as vagas. E a partir daí se fez, então, um convênio com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que fez por sua vez, um contrato com o governo cubano para que esses médicos viessem ao Brasil, médicos cubanos, e completassem, né, essa demanda de médicos pelo país. Foi muito acertado, deu muito certo, e eu acho que fez bem o governo naquela época da presidenta Dilma. Hoje o programa Mais Médicos continua, tem 26 mil médicos brasileiros, entre eles cerca de 2 mil médicos cubanos, que já não estão aqui contratados através da OPAS, mas contratados diretamente pelo programa. O convênio da OPAS com o governo cubano foi rescindido na época que se iniciou o governo de Bolsonaro, porque havia uma hostilidade total a eles. Então, a grande maioria foi embora. E ficaram aqui cerca de 2 mil médicos cubanos que continuam trabalhando no programa Mais Médicos. O Brasil errou ou acertou ao trazer profissionais de saúde de Cuba? Marcelo Queiroga, obrigado pela presença. Leandro, boa noite ao deputado Carlos Zaratini. Eu concordo que a ideia de levar o médico para a atenção primária, para atender nas áreas remotas, é fundamental para o Sistema Único de Saúde. O ponto de discordância que nós temos em relação ao programa, como foi implementado à época, foi a forma de contratação dos médicos cubanos, porque foi contratado ao governo cubano, aqueles médicos não tinham o seu diploma revalidado aqui no Conselho Regional de Medicina dos estados onde atuavam, e eles não recebiam o valor que o governo brasileiro pagava aos médicos. Então, existia aí uma diferença de tratamento entre os profissionais de Cuba e os outros que faziam parte do programa Mais Médicos. O governo de Cuba é um governo que tem um caráter ditatorial, é uma ditadura que proíbe as pessoas de saírem de lá. Aqueles médicos não podiam trazer os seus familiares. Então, sem dúvida, aquele tipo de contratação era uma contratação atentatória aos direitos humanos e ao direito trabalhista, que também é um direito humano. Então, aquela forma de contratação, nós não concordamos. Tanto é que a ditadura cubana, em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, retirou todos aqueles médicos que ali trabalhavam quase como escravos, não é? Embora que eles prestassem um bom trabalho aqui no Brasil. Nós temos que reconhecer, a questão não é contra o cubano, não é contra o argentino ou contra o português que eventualmente venha trabalhar no Brasil. Agora, tem que trabalhar de acordo com as leis brasileiras. Hoje, como o deputado falou, não há mais esse tipo de contratação, e esse programa, não só no atual governo, como também no governo do presidente Jair Bolsonaro, prestou bons serviços à população brasileira.
Senhores, eu vou chamar o nosso analista Pedro Venceslau, que também participa do debate. Pedro? Boa noite, ministro. Boa noite, deputado. Vou fazer a mesma pergunta para ambos, começando pelo Carlos Zaratini. Um dos aspectos controversos da contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos, que aliás, de fato foi um programa bem sucedido, foi o fato do regime cubano reter parte dos vencimentos desses médicos. Eu queria saber se esse expediente do governo cubano é algo que é aceitável ou não e como é que se justifica isso? Deputado Zaratini primeiro. Olha, o que houve foi uma contratação através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, né? O governo cubano tem médicos, que lá é um país onde se formam muitos médicos, né, de atenção básica à saúde, principalmente, em 56 países. 56 países do mundo. E essa contratação é uma contratação onde é pago um determinado valor ao governo, que, por sua vez, paga um salário ao médico. Não tem retenção. Não existe retenção de salário, apropriação de salário. Isso é uma balela, né? O que existe é uma forma de contratação através do governo cubano. Nós não tivemos aqui, em nenhum momento em que os médicos estavam aqui no Brasil, qualquer denúncia de trabalho escravo. Procura aí no Google se existe, da parte dos cubanos, alguma reclamação quanto a trabalho escravo. Essa forma de trabalho, de trabalhar em outros países, é absolutamente normal em Cuba. Como eu falei aqui, eles estão em 56 países. Então não existe essa situação, né? Os cubanos vieram aqui espontaneamente, ninguém foi preso, torturado e mandado para cá, como era feito com o povo negro da África, que era aprisionado e enviado em galés aqui para o Brasil. Isso não existiu em relação aos médicos cubanos, todos vinham espontaneamente, aderiam ao programa espontaneamente. Muitos permaneceram no Brasil, como eu disse, cerca de 2.000 permaneceram no Brasil. Muitos se casaram, constituíram família e o governo cubano não mandou prender eles aqui, não. Eles continuam aqui tranquilamente, sem nenhum problema com o governo cubano e nenhum problema com o governo brasileiro. Quiroga, a mesma pergunta. O deputado é um democrata, eu sei disso, e eu creio que ele não concorda com o regime comunista ditatorial que tem em Cuba. Na realidade, esses médicos, a família deles ficavam lá. E eles eram reféns. Se eles reclamassem, quem ia sofrer a sanção, naturalmente, eram os seus familiares. Nós sabemos disso. Esses que ficaram aqui no Brasil, eles ficaram porque o governo Bolsonaro garantiu a todos que quisessem ficar no Brasil que eles teriam aqui um tratamento digno de um país democrático como é o nosso país. Nós lembramos o que aconteceu no Pan-Americano, que os atletas cubanos ficaram aqui no Brasil e foram extraditados para a ilha, né? Então tem esses aspectos que nós condenamos. Esse ponto que nós condenamos desse programa, naquele início, que para mim é algo atentatório aos direitos humanos. Aliás, isso é próprio de regimes discricionários, de regimes ditatoriais e autocráticos, como o que acontece em Cuba. Leandro? Agora, Marcelo Queiroga, o governo brasileiro deve se preocupar com as sanções do governo norte-americano? Bom, isso aí é uma atitude unilateral do governo americano que resolveu aplicar essas sanções em relação a esses líderes do programa Mais Médicos que participaram dessas negociações à época. Isso aí o governo americano está no papel deles, né? Essa questão da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, nós queremos que a diplomacia brasileira, que é uma diplomacia de alto nível, resolva essa questão. Enfim, Brasil e Estados Unidos têm relações seculares. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Eu me recordo que quando eu assumi o Ministério da Saúde em 2021, a relação entre o Biden e o Bolsonaro não era fluida, mas mesmo assim nós tivemos um relacionamento satisfatório com o governo americano. Eu mesmo recebi doações de vacinas do governo americano, fui recebê-las no aeroporto de Viracopos. Então, quero crer que o governo brasileiro, através da sua diplomacia, que é de alto nível, deve buscar caminhos para que o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos se restabeleça da melhor forma possível. Deputado Carlos Zaratini, o governo brasileiro deve se preocupar com as sanções do governo norte-americano?
Só antes de responder, dizer que os cubanos eram reféns é um absoluto delírio, porque se pudessem sofrer algum tipo de represália lá no seu país em relação aos seus familiares, 2.000 cubanos não teriam ficado no Brasil. E é o que se tem notícia, não houve nenhuma represália, né, lá em Cuba em relação a esses cubanos que aqui ficaram e que aqui permanecem. Bom, eu acho o seguinte: o governo americano está fazendo um bloqueio comercial em relação ao Brasil e atitudes hostis, atitudes que não têm cabimento, porque infringem a nossa soberania, né, as nossas decisões, o nosso modelo de governo, né, que é um modelo onde existe a separação entre judiciário, executivo e legislativo. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, que a gente está nessa relação com os Estados Unidos, é um verdadeiro absurdo, né? E não é, o Trump faz isso com relação ao Brasil, mas também está fazendo em relação a outros países. A Índia, que é um país muito próximo dos Estados Unidos do ponto de vista do internacional, está sendo punida. Teve 35% a mais de taxa, além dos 15% que já tinha. Chegou nos mesmos 50% que o Brasil. Não é? O Canadá, o que está sendo feito com o Canadá, com o México. Então, realmente, o governo Trump é um governo de cunho imperialista que quer submeter o mundo aos seus interesses. Aos interesses nem do próprio povo americano, mas dos seus interesses de se manter no poder e querer aumentar o seu poder. Então, isso é inaceitável. O governo brasileiro, evidentemente, tem que proteger a nossa indústria, a nossa agricultura, tem que proteger os nossos empregos, mas também nós vamos ter que buscar fazer um esforço grande para que a gente consiga que as nossas exportações elas consigam ir para outros países além dos Estados Unidos. Deixa eu me conceder 30 segundos para cada um agora, já que um citou um argumento do outro. Marcelo Queiroga. Bom, na realidade, nós sabemos que Cuba é uma ditadura que infringe direitos humanos. E os médicos estavam aqui, seus familiares estavam em Cuba. Todos sabemos disso, nós lamentamos. Esses que ficaram aqui no Brasil, eu mesmo tive contato com vários, seus familiares conseguiram vir para o Brasil e eles exercem um bom trabalho aqui no país. E foi o governo Bolsonaro que deu guarida a essas pessoas de Cuba, como o presidente Bolsonaro se comprometeu. Agora, o que nós lamentamos é que a diplomacia brasileira, parece que o presidente Lula contratou um projeto de destruição da diplomacia brasileira. Ninguém sabe nem quem é o chanceler do Brasil, que é o senhor Mauro Vieira, mas quem manda na diplomacia é o Celso Amorim, que prefere se relacionar com ditaduras, com o Irã, né, que persegue mulheres, que persegue homossexuais, que se liga a ter grupos terroristas, como o Hamas, infelizmente, abandonando o diálogo com os países civilizados do Ocidente e fazendo que a diplomacia brasileira tenha autonomia para cumprir o seu papel, que é um papel histórico e uma diplomacia muito eficiente. Deputado, mesmo tempo. O governo Bolsonaro não teve capacidade de concluir o acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul. Quem concluiu esse acordo? O governo brasileiro do presidente Lula, certo? Então, dizer que o governo do Lula não negocia com outros países, isso é um verdadeiro absurdo de todos os campos. Nós negociamos com quem queira fazer negócios conosco. É assim que funciona o comércio internacional, é assim que funciona a diplomacia. Temos uma relação fantástica com a China, da mesma forma que temos uma relação excelente com a Europa, com todos os países da América Latina, né? E tínhamos, até Trump chegar ao poder, uma ótima relação com os Estados Unidos. O presidente Lula sempre teve relações fantásticas com os Estados Unidos. Então não é essa história de que o nosso governo do presidente Lula tem qualquer discriminação ideológica. É um absurdo, né? Nós expandimos o comércio internacional. O comércio internacional do Brasil era muito pequeno, hoje cresceu demais e vai expandir ainda mais, porque com essas medidas, o esforço da nossa diplomacia, que é de alta qualidade, vai ser de abrir novos mercados. Nós vamos crescer as exportações do Brasil e vamos estabelecer novos tratados com outros países
para garantir que as nossas exportações não sejam reduzidas. Ok. Senhores, eu quero agradecer a presença aqui da CNN. Muito obrigado pelo debate, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço em cada um.